Olá pessoal, boa noite. Alguém por aí? Nós estamos protocolando, como fez a né, a carta que as comunidades elaboraram, a carta que nós estamos também apoiando, mas as comunidades já solicitaram por diversas vezes o diálogo com a prefeitura e sem sucesso. Mas nunca é tempo, né, para dizer que está perdida. Acho que é uma luta bem difícil, pelo que nós estamos testemunhando aqui, né, de ter várias cidades passadas, mas a gente entende que a gente quer apostar na força do diálogo por conta Ah, Alisson, tudo tranquilo, meu irmão? Seja bem-vindo. Consegue me ouvir? Consegue me ver legal aí? Ah, Alisson, tudo tranquilo, meu irmão? Seja bem-vindo. Casa de Bamba por aí também, seja muito bem-vindo. Para vocês aí, o áudio e a imagem tão legais também? Esperar a turma chegar aí, a turma está entrando. Deixa eu já ver convidar o nosso professor. Convidar o... Valeu, Alisson. Obrigado pela devolutiva, meu irmão. Deixa eu procurar aqui o nosso convidado, tá? Débora Santos por aí também, seja bem-vinda. Já estou cutucando aqui o nosso convidado para poder ele se juntar a nós. Jarles por aí também. Mestre Tiquinho, seja bem-vindo, Mestre Tiquinho. Tudo tranquilo com o senhor, né?
Aí, Jefferson, como é que tá o senhor, meu amigo? Tudo tranquilo? Aê, rapaz, você sempre tá aí presente, né? Ligadaço nessas pautas aí da nossa capoeira. Seja bem-vindo. Hoje a gente vai estar fazendo um bate-papo com o professor Roberto Amorim. A gente vai estar conversando um pouco sobre folclore. Aí, o mestre está por aqui. Deixa eu convidar ele para ele se juntar a gente, porque aí a gente já vai começando, né? Porque a gente tem a limitação do tempo. Deixa eu convidar o professor. Já estou cutucando ele por aqui. Quando chegar o pedido aí para o senhor professor na tela, o senhor clica em aceitar, que aí ele dá um tempinho e aí ele libera o acesso ao senhor, tá? Eu estou aqui conversando com ele do outro lado aqui também. Só um minutinho. O Alessandro, já me localizou? Deixa o professor retornar. Contramestre Pacato por aí também, né, Contramestre? Seja bem-vindo. Boa noite. Mestre Robson por aí também. Cacá de Banho por aí. Professor Bangazu, sejam bem-vindos. Aguardando o nosso convidado, o professor. Roberto Amorim, enviar solicitação. Mestre Formiga, Formigão, seja bem-vindo, mestre.
Eu mandei o convite para o professor Roberto. Boa noite, professor. Acabei de encaminhar o convite para o senhor aí no seu Instagram. Deve estar aparecendo em algum lugar aí na sua tela no Instagram o convite. Aí o senhor clica nele, aceitar, que o senhor entra com a gente aí no bate-papo. Ele está sinalizando para mim aqui que está só aguardando o senhor entrar. Vou chamar de novo, tá? Boa noite, professor. Acabei de fazer o convite para o senhor. Ele deve estar aparecendo em algum lugar da sua tela aí. O convite para o senhor participar de uma transmissão ao vivo com a federação. O senhor consegue localizar? Aí, professor. Aí. Obrigado a todas. Professor Robson, professor Alessandro, meus alunos do curso de Sociologia, de Filosofia. É um prazer imenso estar com vocês nessa noite que eu espero que seja a contento para todos. Filosofia, prazer imenso. Estar com você, nessa noite que eu espero que seja a contento para todos. Professor, o senhor está no celular ou está no computador? Só para pedir para o senhor baixar o volume um pouquinho, porque ele está dando retorno, entende? Caiu a transmissão. Vou chamar o professor outra vez, tá? Mestre Cauã, como é que tá o senhor, meu irmão? Seja bem-vindo. Vando Kardec, por aí também. Roberto Amorino, Lima Capoeira. Sejam muito bem-vindos, tá? A gente tá com um probleminha técnico com a conexão do professor. Ele já entrou aí, já deu boa noite, mas caiu. Aí vamos aguardar que ele volta para poder a gente começar o nosso bate-papo de hoje. Aí, mestre. Pronto, o professor está por aqui. Vou lá chamar o professor de novo. Faz parte, é verdade. Aí, professor. Okay. Estamos de volta. Estamos de volta, seja bem-vindo. Eu estava já conversando, professor, com a turma que está chegando, explicando para eles, né, já adiantando um pouco para eles do que é a nossa temática de hoje. Aí me apresentar para o senhor também, que a gente tem feito contatos desde de anteontem, mas através pelo WhatsApp, né? Eu sou Alessandro Reis, faço parte da diretoria da Federação Sergipana de Capoeira, nessa gestão 2020-2024, na função de diretor pedagógico desse coletivo, né, no fortalecimento, dessa proposta de fortalecimento dessa capoeira no Estado. E esse momento nosso da live, ele é um momento que a gente já faz ele semanalmente, então a turma meio que já conhece, né, já tem essa agenda pré-determinada conosco. E hoje a gente faz o convite, a federação faz o convite ao professor Roberto Amorim, aproveitando a agenda do dia 22 agora, que é o dia de comemoração do folclore, 22 de agosto, não é isso?
E já agradecer em nome da federação pelo aceito do senhor ao nosso convite e dizer que a gente tem esse tempo, como eu estava explicando para o senhor da nossa live, né? A gente, até conseguir estabelecer essa conexão, a gente já perdeu 18 minutos desse processo, mas existe uma possibilidade também, se for de desejo de quem está assistindo e disponibilidade de tempo do senhor também para isso, que a gente pode, assim que encerrar, a gente inicia uma outra sem problema, tá? Mas aí eu queria pedir, professor, que o senhor pudesse se apresentar, né, onde o senhor está falando, para que aí a gente comece a conversar um pouco sobre nossa temática, tá? Seja muito bem-vindo, obrigado mais uma vez, a palavra é sua. Obrigado. Eu sou professor público, meu nome é Roberto Amorim, atualmente eu estou na direção do Sindicato dos Professores do Estado de Sergipe, o Sintese, sou diretor de Educação do sindicato, faço parte da primeira banca de heteroidentificação da Universidade Federal de Sergipe, essa questão a banca de cotas, e estamos na luta aí, sou professor público, e estamos aí para falar sobre o folclore, atividade cultural. Maravilha. O senhor na universidade, o senhor faz parte de qual departamento, professor? Não, na universidade eu represento os professores públicos na banca de heteroidentificação da Universidade Federal de Sergipe, a qual participei do último pleito, a seleção dos alunos, da questão das cotas raciais. Ah, tá, perfeito, entendi. O senhor é da área de Sociologia? Eu sou licenciado em História pela Universidade Federal de Sergipe, aulas tanto de História, de Filosofia, como Sociologia no Colégio Estadual 17 de Março, aqui na Aracaju, Aldeia. História, Filosofia e Sociologia. Sociologia. Nossa, faz o triângulo perfeito aí, né? Uma casando com a outra. Se complementando, isso é legal. Eu acho muito interessante porque eu sou psicólogo, né? E aí eu estava pensando também nas propostas do mestrado, de alguma ênfase aí para frente, e eu pensava em estar juntando essas ciências também, né? A psicologia, que já é a minha praia, então de repente fazer um mestrado, uma ênfase em algo voltado para a filosofia, sociologia, alguma coisa ligada à antropologia também. Eu entendo que isso aí complementa também as áreas, é bem interessante, né? Nessa área que nós estamos, existe nós hoje estamos trabalhando com um autor muito importante, é o Francis culturais, essas questões populares, e é um autor que foi redescoberto agora nas novas discussões das academias, dos movimentos. Estamos nessa luta. Perfeito, mestre. Perfeito. Professor, hoje a gente vai conversar sobre a proposta da nossa live de hoje. A gente está conversando um pouco sobre o folclore, né? Então, eu queria saber do senhor, assim, o que seria, quando a gente fala do folclore, para que a gente entenda? Eu, quando vi a discussão de folclore, foi na minha época do primário lá, imagino, viu? De lá para cá, meio que isso vai se perdendo nesse nosso dia a dia, né? Essa discussão, a gente às vezes está vivenciando isso o tempo inteiro, mas às vezes a gente não consegue identificar que é com esse nome. Então, para que a gente consiga, do lado de cá, já começar esse aquecimento, o que seria o folclore, professor? O que seria a origem dessa palavra, né? Eu acho que a gente poderia começar com essas duas questões. Pode ser? Pode ser. Eu, como sou da área de História, gosto muito de fazer um trajeto histórico, né? Um percurso histórico, principalmente da questão desse folclore, né? Como ele surgiu. Primeiro eu quero estabelecer uma relação entre aquilo que é da natureza, ou seja, aquilo que a natureza criou, as plantas, né, as árvores, os rios, diferenciá-los
daquilo que é criação, que foi criação da humanidade. Nós vamos fazer um paralelo sobre cultura. Sobre cultura. Cultura, etimologicamente, a palavra, ela vem da agricultura, desde os primórdios. Tem uma relação com o cultivo. E a cultura, a agricultura, ela vai emprestar o seu radical à palavra cultura. Ou seja, e a palavra cultura, pela importância das criações materiais e imateriais da humanidade, a palavra cultura, ela vai ganhar uma certa abrangência, ou seja, ela vai dar significados às diversas criações da humanidade, ou seja, tanto a imaterial como as criações materiais, as criações tecnológicas. Então, ela é uma palavra que tem uma abrangência bastante fértil. Daí que, nesse percurso da palavra cultura, nós vamos nos ater, inicialmente, à Idade Média. A Idade Média, ela vai iniciar um período de separação, classificação daquilo que... ter a cultura como um processo de classificação, classificar a cultura. Ou seja, a cultura erudita da cultura popular. Veja que nós estamos, tanto na baixa como na alta Idade Média, a essa biculturação, vamos colocar de biculturação. Cultura popular e a cultura erudita. Daí que percorremos todo o século XVIII, vamos até o século XIX, a entrada do século XIX, é o século da Revolução Industrial, é o século do romantismo, da corrente literária romantista, é o século do positivismo, né, que é o século das ciências. Sim. E nesse momento, a classe dominante, ela busca colocar uma erudição, colocar uma racionalidade na cultura do povo, da cultura popular, dos fazeres, daquilo que... do grupo de pessoas que o mundo da ciência não absorveu. O mundo da ciência, o mundo letrado, né? O mundo da escrita, já que estamos no momento de tudo ser ciência, já que o positivismo ele tem uma classificação, ele periodiza a humanidade. O primeiro estágio da humanidade seria um estágio religioso, o segundo estágio da humanidade seria o estágio da ciência, e o terceiro estágio da humanidade seria o estágio positivo. Então, nesse ambiente do século XIX, nós vamos ter na Inglaterra, em Londres, o John William Thomas, a busca de ordenar, dar significados, classificar a cultura popular. Então, é nesse momento no século XIX, que nós vamos ter o surgimento da palavra folclore, o folclore, ou seja, lá vem da língua inglesa, né? Vem da língua saxônicas, e ela vamos dizer assim, portuguesada quando chega no Brasil, mas o povo é a ciência do povo, é o saber do povo, é a sabedoria do povo, ou seja, é a junção de folclore. Né? Em português, nós vamos folclore. Então, esse é o percurso que a trajetória
de uma cultura popular que vai ganhar um status da academia, né, para ser absorvida nos estudos, é o folclore. E o folclore, ele chega no Brasil ainda no século XIX. Nós temos, inclusive, o sergipano, o João Ribeiro, nós temos o Silvio Romero, o Bias Barreto, os primeiros estudiosos do folclore, com as poesias, estudando a etimologia. Então, o primeiro momento no Brasil dá-se no primeiro quartel do século XIX. Então, nós vamos ter em 1951 o primeiro congresso de folclore no Brasil. Vamos criar a Carta do Folclore. O que é folclore, né? O que vai ser folclore? O que é que vai ser classificado como folclore? São as tradições, são as tradições orais, é aquilo que não é escrito. Ou seja, há uma discussão muito grande em relação ao que vai ser classificado como folclore. Né? Isso em pleno, já estamos do século XXI, no ano de 1951. E temos o folclore no Brasil. Esse folclore, ele é fenomenal. Ou seja, nós temos no Nordeste. Vamos chegar ao Nordeste do Brasil. O Nordeste, nas palavras do Luiz Antônio Barreto, com o novo entendimento do folclore, ele, sabiamente, coloca o nosso Nordeste como um acervo. Não é? Sabiamente, o nosso Nordeste é um acervo. E o nosso Nordeste, ele teve a capacidade de fazer um transplante cultural. Ou seja, nós vamos ter aqui no Nordeste do Brasil uma reprodução através do folclore de fatos acontecidos durante a Idade Média, fatos acontecidos na Península Ibérica, e nós vamos trazê-los aqui numa reprodução armorial através do folclore nos nossos brincantes, nas nossas manifestações folclóricas, ou seja, a cavalhada. Nós vamos ter a própria procissão, uma coisa transplantada da Península Ibérica. Nós vamos ter as representações do mundo, determinados lugares da África. Vai ser reproduzido aqui. Ou seja, o nosso folclore, ele não só transplanta da Europa medieval, mas ele também bebe da África. Ele bebe de África. E incorpora o autóctone da terra, os nossos nativos, né? Os nossos índios. Então nós temos aí um caldeirão cultural que há uma simbiose de culturas, e que eles nos chegam através de gerações, por uma cultura oral, através das representações teatrais de rua, dos brincantes, das cantigas populares, dos ditos populares, das comidas típicas de cada lugar. Ou seja, nós temos um acervo cultural no Brasil, e especificamente no Nordeste do Brasil. Então o povo brasileiro, ele é um repositório, cultural daquilo que foi transplantado para o Brasil, não só da Europa, mas também de África.
né? Como também do elemento nativo, os nossos índios, a comida, a dança. Então, é extremamente rico esse nosso folclore. E mais, trazendo ele para o nosso pequeno estado, mas de uma grandeza muito grande, da riqueza folclórica, nós temos espalhados pelas nossas cidades interioranas, como Laranjeiras, que é o caboclinho, o reizado, a festa de rei, nós temos Japaratuba, com as festas da cabacinha, nós temos Estância, com as quadrilhas, nós temos uma infinidade de movimentos folclóricos em evidência. Mas, fazendo um adendo de que o folclore, as manifestações folclóricas, elas são dinâmicas, elas não são estáticas. Se você pensa que a chegança ela permanece tal qual as representações dos mouros cristãos dos primeiros anos da vinda do Brasil, não. A cultura ela é dinâmica, vai se incorporando, as pessoas estão num processo dialético de mudança. Então, há essas incorporações que muitas vezes, não, isso mudou. Sim, mas a sociedade mudou também. Nós estamos numa sociedade, nós estamos numa sociedade com a influência muito grande dos novos meios de comunicação, das novas tecnologias. E isso influencia de sobremaneira nas representações folclóricas. As quadrilhas estão aí com novas deliberações, com as novas encenações, né? O carnaval, ou seja, diversas manifestações folclóricas. Então, o nosso Sergipe, o nosso Aracaju, é de uma riqueza muito grande. E, inclusive, eu quero citar, professor, que até a década de 70, nós tínhamos como um grande teatro de representação cultural e folclórica as feiras, o mercado. Os mercados até a década de 70, isso me remete a pontuar o abandono das classes dominantes no Brasil para com o seu povo, e isso enchia os mercados e as feiras de pedintes, de cegos, pessoas com deficiência, das mais diversas, e eles eram obrigados a criar instrumentos para fazer as canções que pediam esmolas, que esmolavam. E havia uma criatividade, havia o violeiro, havia o cantador, o embolador de coco, os ditos nas feiras livres, os ditos populares. Quando o sujeito vende uma laranja, ele diz aqueles refrãos. Isso faz parte da cultura popular, isso faz parte do folclore de uma região. Os dizeres, as nossas particularidades como identidade, quando nós dissemos, oxente, isso está certo, oxente, isso é uma coisa que há uma identidade. Nós que fixamos em determinadas regiões. Então isso faz parte do folclore, isso faz parte da dinâmica do folclore. É isso que nós percebemos nessa nossa dialética cultural do folclore. Perfeito, professor. Aí nesse caso, seria correto, aí me veio um monte de coisa na cabeça agora, né? A gente revisitando a temática depois de tanto tempo. E com essa propriedade que o senhor traz, com essa didática que o senhor traz, então facilita muito mais ainda. Então me permita fazer um questionamento, na verdade, um raciocínio.
Quando lá nesse advento o senhor fazendo essa linha do tempo, aí o senhor fala, vem trazendo esse histórico, e aí faz um recorte da questão da Revolução Industrial, quando a gente sabe que na história da humanidade é quando principia a tal da discussão, ou seria o movimento que inicia, eu não acredito, mas um movimento que valida e que implanta a tal da discussão do sistema capitalista dentro da nossa história, né? Assim, sou muito mais propriedade para trazer isso aí para mim. Mas o que é que eu quero dizer com isso? É que quando chega nesse momento lá, pós-revolução industrial, que a humanidade ela muda a forma de pensar, ela muda a forma de lidar com o outro, né? A gente sai de um sistema de troca, digamos assim, né? de autossuficiência, de venda, de produção, para um outro modelo pautado na produção e no consumo. E aí se vem essa categorização necessária, né? Do que é a cultura erudita, do que é a cultura popular. Eu acho que foi isso que eu consegui entender. E essa forma de caracterizar como a cultura popular, diferenciando da cultura erudita, seria uma forma de dominação disso aí. Então, do que é popular, uma cultura de elite e uma cultura que é do povo, né? E se foi, eu não sei, né? Se foi isso, eu diria assim, já complementando o meu comentário, se a ideia foi essa, eu acho que caíram do cavalo, porque esse projeto não deu certo. Né? Porque hoje, é como o senhor diz, ele vem ao longo do tempo se transformando. Né? O mestre Robson ele faz até um comentário dizendo que o advento da tecnologia nos trouxe uma descaracterização de algumas manifestações folclóricas. Mas eu acredito assim que dentro da fala que o senhor traz, né, que isso é dinâmico. Isso é dinâmico. Então, a gente não pode pensar que as manifestações acontecem ou que precisam acontecer da mesma forma que aconteceu há 100 anos atrás, por exemplo. Não é? E o pior de tudo é que, com essa tentativa de separar uma cultura da outra, para um público específico, para um consumo específico, chega um momento que isso se junta. É isso mesmo? Eu que sou do povo, estou vendo lá um exemplo do forró, por exemplo, que tem algumas teorias que dizem que isso era dançado na Europa, e aí os senhores de fazenda, quando vinham para cá, que faziam as festas, faziam alguma coisa parecida, tanto é que o nome forró, alguns dizem que vem do for all, né? E aí a brasileira, foral, 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 forró, algumas teorias tratam dessa forma. Então, nesse momento, o que é o popular se apropria daquilo que é erudito e dá um outro sentido, que termina sendo consumido, tanto pelo popular quanto pelo erudito. Que eu acredito que o vice-versa disso é mais complicado, né? Daquilo que é erudito, por exemplo, uma ópera com R$ 2.500 um ingresso para o senhor sentar para assistir, e essa parte que eles chamam mais popular consiga ter um acesso disso lá dentro. Né? E não chega nem a contaminar, na verdade, a gente. Mas do lado de cá para lá funciona. Então, se esse foi um projeto lá na minha teoria da conspiração, me permita, tá? Acabando com essa parte da história aí, mas pensando aqui na cabeça do aluno, do lado de cá, se foi essa a proposta, foi uma proposta, mais uma proposta que se tentou e que não deu certo. Se a ideia era categorizar para tentar dominar e com isso dar um outro sentido, ou menosprezar, ou desvalorizar, não sei se foi essa a ideia, isso se transformou num movimento que, como o senhor diz, que reflete um bocado da cultura, principalmente no nosso país, com essa miscigenação de povos, de raças que a gente tem, né? Aí Marco traz a palavra aqui, a aculturação, é disso que eu estou falando. Professor, foi só um comentário, na verdade, se o senhor quiser arrumar isso aí, esse meio de campo, fica à vontade. Mas aí vem junto uma pergunta. Então, o que é que caracterizaria uma manifestação folclórica? A gente pode dizer que tudo isso, porque emana do povo, é folclore? Existe isso? Uma categorização para o que se... O folclore, né? As manifestações folclóricas, as tradições, o que define elas é aceitação, a participação de uma coletividade.
Perfeito. de uma coletividade, a incorporação, a identidade de um povo com aquele fazer, com aquele brincar, com aquele agir. Isso é o que vai caracterizar uma manifestação tradicional folclórica. Pois bem, é uma discussão bastante válida. Ou seja, há no povoado Carrapicho uma tradição do fazer em barro. Sim. O fazer em barro, o fazer artesanal, fazer de arte. E isso não vem de períodos remotos, isso é um período mais recente. Mas como há uma aceitação coletiva, há uma ebulição popular em cima disso, desses fazeres, isso é considerado uma tradição daquele lugar. A coxa de Richelieu, que é produzida lá em Tobias Barreto, emana também de uma tradição cultural, folclórica daquele lugar. Vamos lá assistir, entendeu? Então, é o povo com a sua sabedoria. O que os séculos XIX, a classe dominante buscou ela conseguiu, ela tenta fazer uma separação de cultura superior e culturas inferiores. Quando ele diz que a ópera é mais importante do que a banda de pífano, ou seja, ele classificou. Veja que no início da minha fala, a cultura passou a ser usada como forma de classificar, selecionar, discriminar. Perfeito. Aí o que acontece? A classe dominante, na sua necessidade de impor cultura superior, justamente deve ser a dela, ela faz essa separação. Nós vamos ter, como o nosso Carlos Gomes, o pintor Wolff, ele usou as bandeirinhas de São João, ele usa as bandeirinhas, aqueles recortes tradicionais que a gente enfeita as ruas e os nossos arraiais, ele usou aquilo para fazer uma arte dita superior. Uma arte dita superior. Ou seja, ele se apropriou da cultura popular, ele se apropriou da cultura folclórica para fazer um erudito. Quando a pessoa vai a um teatro assistir o Guarani, ora, o homem se inspirou numa cultura autóctone, uma cultura nativa para criar a arte dele. Perfeito. Uhum. Essa busca de separar culturas superiores e cultura inferior. Isso é uma coisa que não existe. Isso não existe cultura. Existem culturas diferentes. Existem modos de vida diferentes, mas nada é superior a um ao outro. Essa questão cultural. Interessante, você já citou citou o século XIX, uma coisa importante do século XIX, que veio calhar no século XIX, a capoeira. Okay. A capoeira, ela é algo muito, muito nosso. A capoeira é algo muito nosso. Ela, desde o período antes da abolição do período da escravatura, ela é bastante perseguida. Mas nós vamos entrar no século XIX, o século onde se deu a criação das maltas, que nada mais eram de que uma instituição. As maltas eram instituições contratadas pela elite dominante para servir como se fosse seguranças. Ou seja, as maltas elas vão agir num processo de violência.
né? Elas vão ser insufladas para participar de um processo de violência, de lutas, muitas vezes que não eram delas. Pertencia a partidos políticos durante o período em que cada um tinha suas maltas. Havia muitas vezes uma disputa, brigas renhidas entre as maltas. Então você vê, interessante a capoeira, porque ela sai de um estágio de muita perseguição. Sempre foi perseguida a capoeira, porque é uma coisa do negro, e tudo que é manifestações do negros é considerado cultura inferior, né? Isso já que o Brasil é um país extremamente racista, então tudo que é considerado do negro é de cultura inferior. Nós vamos ter a capoeira entrando no século XIX com as maltas, nós vamos ter a capoeira entrando no século XX, ela passando a ser classificada como jogo. Ou seja, a capoeira, eles introduzem regras. É isso que vai caracterizar ela como jogo, e ela vai começa a ser absorvida para as academias também. Mas por que dá-se esse processo com a capoeira? A capoeira vai ficando mais branca. A capoeira vai ficando mais branca. Então, à medida que vai entrando o elemento, o branco na capoeira, ou aqueles que têm um fenótipo que mais se assemelhe com o branco, ele vai entrando na capoeira e ela vai sendo mais deglutida dentro desse aspecto que nós estamos falando de cultura superior e cultura inferior, dita pela classe dominante. Então, a capoeira é um exemplo fundamental dessa discussão sobre cultura inferior e sobre cultura inferior. Legal. Muito bom. Pessoal, mais uma vez, está desejando as boas-vindas a todos vocês que estão aí com a gente, tá? Só informando que a gente teve um problema técnico no início e a gente já está com 50 minutos, professor, como o tempo passa rápido, né? Conversa boa. E dizer para vocês que a gente ainda tendo uma disponibilidade do professor, ele podendo participar. Se essa live cair, a gente retoma mais uns 20 minutinhos de um segundo momento para poder a gente concluir o nosso tempo, a nossa tarefa, tá bom, professor? Ok. Professor, e nesse caso, então, pensando nessa lógica dessa aceitação, a gente pode dizer também que a capoeira é uma manifestação folclórica também? Ela pode ser chamada manifestação folclórica, né, dentro desse aspecto, mas é uma manifestação cultural, que ela tem um simbolismo muito grande, que ela representa o nosso país, ela é dos esportes, né? Podemos colocar assim, que ela identifica essa questão da identidade do nosso país. A capoeira, a feijoada, né? Elas é um processo identitário muito grande conosco. E a cultura, ela hoje pertence a diferentes ramos da cultura, ou seja, dentro do processo de classificação. Então, a capoeira, ela podemos dizer, com uma representação folclórica e cultural. E é uma disciplina também nas universidades, né? É verdade. É verdade. E hoje, consumida, como o senhor falou, em vários países aí, no mundo inteiro, com várias culturas, levando ainda um pouco do nosso radical dessa cultura brasileira, e consumida por todas as classes, né? Pois é. É importante. Até no exterior. Até no exterior, perfeito. Vocês têm um colega que é radicado, eu não sei, na Europa, muito amigo do mestre Robson, que de vez em quando ele está aqui no Brasil, dá uma passada aqui em Aracaju. Certa feita, acho que foi ainda no início da década de 90, ele estava aqui no Brasil e nós tivemos a oportunidade de participar com ele numa palestra lá no Colégio John Kennedy. Acho que o professor Robson lembra. Foi bastante proveitoso a
A gente aproveita muito a chegada dele aqui no Brasil. Aham, aham. Professor, tem uma pergunta aqui para a gente, para o senhor. Por que é do contramestre Pacato? Na opinião do senhor, por que é que nossas crianças e adolescentes estão cada vez menos interessadas em manifestações folclóricas? É uma pergunta bem interessante, que eu me lembro que eu sou um cara que sou bem novinho, né? Eu devo estar completando agora, eu acho que 18 anos. E na minha época de criança, eu ainda cheguei a brincar de peão, eu ainda cheguei a soltar pipa, eu ainda cheguei a brincar de pega-pega na rua, de manja na rua e tal. E aí o contramestre pergunta pra gente, né? Se o senhor saberia apontar pra gente algum sintoma para isso aí, porque nossas crianças estão cada vez menos interessadas em manifestações folclóricas. Aí eu acrescento isso aí. Esse desinteresse, a culpa seria só dessa criança? Não, nós que somos professores, muitas vezes enfrentamos esses problemas dentro da escola, mas a extra-escola é no seio da sociedade que traz para dentro da escola as problemáticas. Então, na questão, nós temos falamos volta ao século XIX, para nós falarmos da cultura de massa, né? A cultura de massa. A cultura de massa, nesse processo do século XIX até os nossos dias, a cultura de massa ela tem inferido muito no dia a dia da sociedade. Ela tem marcado muito os nossos costumes, as novas tecnologias da informação e da comunicação, ela tem marcado o nosso cotidiano, as nossas relações e determinando muitas vezes, direcionando as nossas diversões. Já que você tem na cultura de massa, a que ele perguntou, na cultura de massa, as festas populares, em tempos idos, elas, muitas vezes, da maioria das vezes, ela era festa criada na comunidade. Eu dou um exemplo disso porque eu nasci no bairro Getúlio Vargas e no alto da caixa d'água existia o arraial mais famoso daquela região, era o arraial do Seu João da Cruz, e era a comunidade que levantava o arraial, botava o sanfoneiro e dava um jeito naquilo. Não havia uma interferência direta dos órgãos públicos de cultura nas festas populares. Então a gente vai estabelecer agora uma ordem econômica nos interesses econômicos por detrás do Estado. Eu tomo, por exemplo, o Precaju, interferindo no calendário das representações culturais. Se você tem o carnaval, mas você tem antes o pré-carnaval, que era o Precaju. Você tem uma interferência do Estado e da iniciativa privada com a finalidade de obter lucro. E isso, a sociedade é cooptada dentro dessas manifestações culturais. E nós vamos ver que há, dentro das brincadeiras, dos afastamentos, desses folguedos, dessas cirandas, dessas brincadeiras, porque há outras intervenções. Ou seja, as tecnologias da comunicação e da informação, ela interfere na criança desde a tenra idade, e isso há um domínio muito grande. Então, é nesse momento que a escola ela se arvora de mantenedora dessa chama
dessa chama cultural, principalmente quando a região é extremamente urbana. Quando é extremamente urbana. Você vai encontrar a cada vez, ou seja, em Laranjeiras, você vai encontrar nas zonas interioranas, nós vamos encontrar em Japaratuba, em Lagarto. Tal. Então, à medida que o capitalismo voraz avança com a tecnologia da comunicação e da informação, que já está em toda parte, ela interfere nessas manifestações, nesses gostos. Seria necessário, diante disso, que nós tivéssemos no Brasil um meio de comunicação que ele pertencesse às organizações sindicais, movimentos sociais, movimentos culturais, que fosse federalizado para que nós disputássemos a narrativa com esses meios de comunicação dominante que são federalizados por 10 famílias no controle. Olhe que nós já tivemos partidos de esquerda durante períodos no governo e não se ateve para essas questões das narrativas, ganhar os corações do povo brasileiro. Ou seja, é relegado a segundo plano essas questões fundamentais que interferem no processo cultural, folclórico do Brasil. Não sei se respondi. Maravilha. Eu só queria sinalizar assim que eu estou com um cronômetro ali para poder a gente não perder esse tempo. O cronômetro já me disse que a gente já está finalizando, a gente já está com 59 minutos e ele não apareceu ainda a sinalização aqui. Então é só para avisar ao pessoal que se cair é aquilo que a gente combinou, a gente retoma a live. Mas só para fazer uma fala também, em contribuição, né, junto ao que o senhor está dizendo, até mesmo quando esses meios de comunicação eles abrem esses espaços, né? Vamos fazer um forró, não sei das quantas, tal. Isso é dirigido, né? O senhor não pode simplesmente chegar lá em cima e fazer da forma como o senhor quer, porque vai ficar ruim para aquela câmera, vai ficar ruim para aquela luz, né? Então, a ideia mesmo é de apropriação disso aí. É como o senhor diz, vira ferramenta de mercado, vira ferramenta de troca. E então, no momento que ele abre um espaço para que seja apresentada uma manifestação cultural, eles estão com interesse mercadológico por trás daquilo tudo. A gente está falando de um sistema que não podia ser diferente. É um sistema capitalista, então ele é baseado no máximo lucro, não é? Não é só no lucro não, né, professor? É no máximo lucro, não é? E dizer que eu concordo plenamente com a tese do senhor. E Marco Aurélio, ele meio que colocou aí, que isso afeta também até as crianças que nascem dentro de famílias com tradições culturais, né? E hoje a gente tem a babá moderna hoje, que é o celular, né? Então, o caboclo está com o celular na mão, ele tem acesso a tudo. Ele tem acesso a tudo. Eu me lembro até que tinha um joguinho eu estava até brincando com um irmão meu outro dia, que tinha um joguinho de pescaria, que fica aparecendo pra gente a vara, o senhor faz assim com o celular, aí a vara vai lá, cai lá, o senhor pega o peixe. Daqui a pouco o pessoal vai inventar um desses para soltar pipa também, professor. Consegue imaginar? O senhor está segurando o celular e está fazendo o joguinho da pipa e a pipa se movimentando no celular, né? Mas eu concordo com o senhor, né? Quanto mais for atrativo esse sistema, quanto mais forem atrativas essas ferramentas, mais a gente vai se colocando à disposição desse sistema, né, que, como o senhor bem disse, que não é dividido entre todo o povo brasileiro, mas sim concentrado na mão, como o senhor bem trouxe aí, de 10